A luz visível corresponde à faixa do espectro eletromagnético relacionada ao sentido da visão humana, que consegue estimular as células dos nossos olhos. O espectro da luz visível é representado normalmente pelas 7 cores do arco-íris, sem uma divisão clara entre elas. A mistura de todas as cores resulta na luz branca, ou seja, a luz branca é uma luz policromática, onde poli significa várias, cromática, cores. Esta propriedade foi constatada pelo físico Newton em meados do século XVII, quando ele atravessou um feixe de luz branca por um prisma e observou a decomposição desta luz. Nos dias de hoje, já temos aí o disco de Newton. O que seria esse disco de Newton? Temos um disco dividido aí entre as 7 cores do arco-íris, e quando colocamos uma certa velocidade nesse disco, podemos observar que todas as cores se misturam, originando a cor branca. Então podemos dizer que a luz branca é uma composição de todas as cores do espectro visível. Vamos entender na aula de hoje como se dá essa dispersão da luz, quais as propriedades e por que ela ocorre. Vamos entender também por que o céu é azul e por que ao entardecer o céu vai ficando na coloração alaranjada para vermelho. A primeira coisa que precisamos entender é que quando um raio ou um feixe de luz atravessa de um meio para o outro, por exemplo, do ar para o vidro, esse raio refrata. E o que significa refração? Refração é um fenômeno físico responsável pela modificação de velocidade de uma onda, seja mecânica ou eletromagnética, quando esta muda de meio. Com isso, em nosso prisma, quando a onda eletromagnética, no caso a luz branca, passa do ar para o vidro, ela irá refratar, sendo que sua velocidade irá mudar, acarretando em um desvio desta onda, que é o raio da luz. Mas uma coisa muito importante precisa ser ressaltada aqui. Se a luz fosse monocromática, ou seja, luz de uma única cor, por exemplo, um feixe de luz vermelha, esse raio laser de cor vermelha iria passar do ar para o vidro, ou seja, iria sofrer refração, mudaria de velocidade, sofrendo um desvio. No caso da luz branca, por ser policromática, além da refração, um outro fenômeno vai ocorrer, é a dispersão da luz. Como vimos na aula do espectro eletromagnético, cada cor tem um comprimento de onda. Com isso, cada cor terá uma velocidade diferente da outra ao atravessar o prisma. Por isso, cada uma das cores irá para uma direção diferente. Este fenômeno físico é o que damos o nome de dispersão da luz. Vamos considerar o prisma e ver a dispersão na prática. O prisma, este elemento transparente que tem uma abertura, ou seja, um ângulo entre as suas interfaces, permite que um raio de luz branca, composta de várias cores, que incide sobre ele, cada componente irá sofrer um desvio levemente diferente, formando as cores. Se você observar bem, o vermelho é a cor que sofre menor desvio. Com isso, podemos concluir que seu índice de refração é o menor de todas as cores, ao passo que o violeta sofrerá maior desvio, pois seu índice de refração também é maior. Esta variação no valor do índice de refração das cores é o que caracteriza a dispersão da luz. Relembrando o espectro de frequência, a cor vermelha é a que tem o maior comprimento de onda, com isso, menor frequência. Já a luz violeta é a que tem o menor comprimento de onda, com maior frequência. Como o índice de refração é exatamente a relação
entre a velocidade da luz e a velocidade da luz no meio em que ela se encontra, podemos então afirmar que quanto menor o desvio, maior será a velocidade adquirida pelo feixe de luz. Com isso, podemos falar que a luz vermelha sofre menor desvio, com isso, adquire uma velocidade maior, ao passo que a luz violeta, que é a que sofre o maior desvio, terá uma velocidade menor. Desenhando o que acabamos de falar, verificamos um menor desvio para a cor vermelha e um maior desvio para a cor violeta. Vamos agora fazer um experimento para entender o porquê que a cor do céu é azul na maior parte do tempo do dia. E ao entardecer, essa coloração, essa tonalidade do céu vai ficando mais alaranjada para o avermelhado. Por que acontece isso? Nesse experimento, vamos precisar de um aquário, água, uma seringa e um pouquinho de leite. Vamos adicionar água no aquário. Com a seringa sem a agulha, vamos gotejar um pouco de leite nesse aquário. Vamos pegar uma lanterna, apagar a luz e simulamos o céu, essa tonalidade azulada. E por que essa coloração é azulada? Exatamente pelo comprimento de onda da cor azul ser menor, ele vai começar a trombar, a bater em várias partículas e moléculas que estão suspensas no ar e vai provocar esse espalhamento da cor azul. Por isso, uma coloração azul. Agora, por que o céu tende a ficar mais avermelhado, uma cor mais alaranjada ao entardecer? Quando o Sol está baixando na linha do horizonte, a quantidade de moléculas e partículas no ar que a luz precisa atravessar até chegar aos nossos olhos é muito maior. Com isso, a luz vermelha, por possuir maior comprimento de onda, atravessará essas partículas com maior facilidade. No experimento, essa posição relativa entre o Sol e a Terra, na hora que ele já está baixando a linha do horizonte, a gente utilizou maior quantidade de leite na água. Com isso, a gente simulou maior quantidade de moléculas e partículas em que a luz sofrerá uma dificuldade para chegar até os nossos olhos.